quando eu perdi a Giovana, eu me senti inútil. Porque essa era a minha missão. Não tem como você falar no luto sem ter o primeiro ano do luto. É muito difícil para qualquer pessoa. Às vezes eu escutava ela, né? E não tá aqui, aquela sensação. Quantas vezes eu parei lá na frente da PAI para pegar a Giovana e falei, vixe, não tá aqui. E eu e o Fábio, nós somos transformados, renovados, nos transformamos em pessoas melhores, conseguimos ver a dor do outro de uma forma diferente, ver o mundo de uma forma diferente. Olha só, eu quero pedir para você, antes de continuar com essa história, que você possa se inscrever aqui no canal e que você possa ativar as notificações para que a gente possa sempre estar enviando para você informações dos outros episódios para você não perder nenhum. Não esqueça de me seguir no Instagram, de curtir e compartilhar, para que você fique por dentro de outros episódios e outras histórias extraordinárias como essa. Bom, a gente vai começando esse episódio aqui do nosso podcast Missão Campista e hoje com uma convidada muito especial que tem muita coisa boa para trazer para nós, muita coisa boa para nos ensinar. Eu queria agradecer aqui todos os apoiadores, as pessoas que estão acreditando muito nesse projeto e que estão ajudando a evangelizar. Eu queria agradecer o Café Zamay, que é um dos nossos parceiros, particularmente eu sou suspeito a falar porque lá na minha casa a gente só toma Café Zamay e o Café Zamay abraçou essa ideia, essa causa para poder estar junto com a gente nessa. Eu também queria agradecer a Forte Metais Sanitários, que também é um grande parceiro das nossas obras de evangelização. Você que está aí do outro lado pode conhecer, acessar o site da Forte Metais, conhecer toda a linha de produtos. Agradeço ainda a Clínica Pelos Animais e a doutora Kelly. A doutora Kelly, ela tem um amor incondicional por animal. Você que gosta de pets, tem na sua casa cachorro, gato, o melhor lugar para você levar o seu animalzinho para ter os melhores cuidados, banho e tosa, e os melhores cuidados no consultório é na Pelos Animais. Também quero agradecer o meu amigo Igor. O Igor é da IB Marketing, está atrás das câmeras hoje. E o Igor, ele tem uma agência que vai atender você nas suas redes sociais, vai atender você com produções de conteúdo. E a personal, a Luana Clinel, da Pink Force, ela é excelente no que faz. Trabalho sério, consistente e você não vai se arrepender, principalmente você, mulher. Eu não posso deixar de falar também da Brindei, que é a nossa parceira por aqui. Para você que precisa de brindes, presentes, pode falar com o pessoal da Brindei que você vai ter sucesso garantido. E também a Ortodontia Integrada. É um agradecimento super especial para você cuidar dos seus dentes, para você não fazer como muitas pessoas que a gente conhece que vai uma vez na vida e outra na morte. Vai lá falar com a doutora Jaqueline Homem, que ela tem para você tudo que você precisa para cuidar da sua saúde bucal. Agradecendo, então, todos os nossos apoiadores, nós vamos começar esse episódio de hoje. Eu quero apresentar a nossa convidada de hoje, que vai contar uma história extraordinária, uma história de muita superação, fé, de luto, mas acima de tudo, de acreditar no Deus do impossível. Sandra, essa é a Sandra Pilotti. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite para vir contar a sua história. Essa não é a primeira vez que a gente entra, que a gente conversa para você poder vir aqui e falar um pouco da sua história. Mas Deus prepara as coisas no seu devido momento e esse é o momento. E eu queria agradecer você por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que fico honrada em estar participando do seu programa. Muito obrigado. Eu queria, antes de começar aqui, eu quero só colocar umas fotos aqui agora para a gente dar uma olhada na família da Sandra. Sandra me mandou essas fotos, a Sandra, a Giovana, toda a família, e mostra o cuidado especial, né, com a Giovana na praia. E esse cuidado especial. Eu queria colocar para a gente iniciar falando desse assunto. Essa foto eu achei linda. Essa foto eu achei perfeita, achei linda. E, enfim, falando daquela foto, partindo daquilo ali, daquela foto que mostra vocês tão felizes, tão alegres, qual que é o significado daquela foto na sua vida? Foi assim, quando a Giovana, eu fiquei sabendo, né, dos 24 semanas de gestação, que ela viria ao mundo com uma deficiência, eu só pedia para Deus assim que ela fosse feliz. Esse era o meu maior medo dela ser uma criança triste.
E Deus me deu uma criança feliz. Então, qualquer coisa que ela passasse, qualquer dificuldade dela, ela sempre sorria. Ela não se comunicava verbalmente, né? Mas o sorriso dela e o olhar dela era muito comunicativo com a gente. Então, eu falo assim, ali é só um momento, né? Mas o sorriso dela era assim, contagiante mesmo. Então, quem me acompanhava nas redes sociais lembra de todas as vezes que a gente acordava, quer dizer, eu acordava ela de manhã com o mamazinho dela e deixava ela assim sempre atenta. Filha, olha, que legal, que linda que você está hoje. Meu Deus, hoje o dia está lindo, bom dia. E ela abria aquele sorrisão, sabe? Porque, às vezes, era eu a única pessoa que falava, né? Que ela era linda, que ela era uma menina alegre. Então, ela sentia, ela sabia que ela era muito amada. Né? E a Giovana, ela estava com quantos anos? Agora, ela faleceu com 13 anos. 13 anos. E como foi tudo? Tá, você falou de quando descobriu que ela seria especial com 24 semanas, né? Você já tem uma gestação. Filha. 24 semanas de gestação, você já tem uma filha mais velha. Como foi tudo? Como foi o começo? Vamos lá do começo. Como você ficou sabendo? Foi um choque? Como é que foi? O começo é sempre difícil, né? Porque a gente fica assim, por que eu? Né? A gente se questiona. O que aconteceu? Né? Por que eu tenho que passar por isso? Então, no comecinho, a Catarina tinha 6 anos e ela queria muito uma irmã. Então, a Giovana foi uma menina planejada. E ela queria muito aquela irmã. E quando a gente ficou sabendo, ela estava comigo, né, no centro médico, lá em Pato Branco, não foi aqui. Ela estava comigo lá, daí ela ficou, o médico falou para mim, eu fiquei assim atordoada. Aí eu fui embora de carro com a minha filha, cheguei no serviço do meu marido, falei para ele o que tinha acontecido, mas sem chorar, né? Firme ali, assim, com o coração mole. Aí depois que eu fui conversar com a Catarina, eu falei assim, filha, olha, a sua irmã, ela vai vir com um probleminha nas pernas que ela não vai poder andar, porque até então a gente não sabia toda a deformidade que ela tinha, né? Aí ela só falou assim, mãe, não tem problema. Eu empurro a cadeira dela para onde ela quiser ir. Então, aquilo assim, falei, nossa, né? Me deu uma força naquele momento. Falei assim, de uma criança, era isso mesmo, né? Que a gente precisava encarar. E era só nós 3 lá. O Fábio, a Catarina e eu. Aí mobilizei minha sogra, minha mãe, foram para lá, me ajudaram, né? Nos primeiros meses. Eu tive que fazer repouso, beleza. E antes disso, quando a gente estava aqui em Luanda ainda, eu construí uma casa aqui. E, por ocasião, nós construímos essa casa do jeito que eu queria. Eu falei assim, não. Só que a gente mudou. Nós não moramos na casa. Depois vendemos a casa. Aí, estava em Pato Branco, fomos para Umuarama. De Umuarama, nós voltamos para cá. E nesse voltar para cá, passando por muito procedimento médico, internação, internação, eu ficava com medo de voltar para Luanda, que eu falei assim, aqui não tem UTI. Né? Como que eu vou fazer? Porque aí vira e mexe, ela ficava na UTI. Aí depois, quando nós voltamos para cá, eu vi assim, que a Giovana não ficava mais doente, porque que ela tinha amor, né? Diferente de lá, que era só nós. Só vocês, não tinha a quem recorrer da família ali longe. E era tudo eu, né? O Fábio tinha que trabalhar, eu. E era tudo muito pesado para mim sozinha, né? Eu tinha que cuidar da Catarina. Quantas vezes a Catarina precisava estudar para a prova e ela ficava dentro do hospital comigo para estudar para a prova, né? Porque eu tinha que dar atenção para ela. Então eu falei assim, quantas vezes, assim, às vezes a gente fala assim, nossa, minha mãe ama mais fulana do que eu, né? Mas não é, a gente ama quem mais precisa. E naquele momento, quem precisava de mim era a Giovana. E a Catarina teve que amadurecer de uma tal forma que ela teve que aprender coisas que ela nem imaginava, né? Quer tomar uma água? Falei que eu não ia chorar. Pode tomar uma água. Não, mas isso é muito bom você falar, porque as pessoas às vezes têm esse pensamento, sabe? De que, mas por que dá mais atenção para um, para outro? Mas não é essa a questão. Não. É questão de quem mais precisa Quem mais mesmo. precisa. Aí, quando vocês vieram de vez para cá, aí mudou um pouco. Mudou um Ela pouco. Tinha quantos só que anos, a Giovana? Quando a gente voltou para cá, 4. 4 anos. Mas continuava ficando recorrente
os problemas de saúde dela, por causa da deformidade dela. Ela teve várias outras deformidades. Qual que era a situação dela especificamente? Assim? Mielomeningocele. Mas não tinha nenhuma síndrome associada a isso. Então, quando os médicos, né, deram o diagnóstico dela, eles falaram assim, nós não sabemos se ela vai permanecer um dia, 10 dias, 10 anos, a gente não sabe disso. E lá em Pato Branco, eu tinha uma senhora, ministra da Eucaristia lá, uma bênção, Maria, o nome dela. No dia da cirurgia da Giovana, no dia da minha cirurgia do parto, já tinha uma sala separada para a Giovana, ao lado para ela fazer o fechamento da mielo, que a mielo ela é uma bola ali aberta. Só que, para fechar ali, ela teve um folocele, que é as tripinhas saindo do umbigo. Então, ou fechava aqui ou fechava lá. Daí fechou lá, não fechou aqui. Aqui ficou para fora. E daí o médico foi tentando colocar. E essa ministra da Eucaristia, ela chegou para mim no quarto, ainda antes de eu ver a Giovana, e falou assim, olha, os médicos falam, que diagnóstico médico é médico, né? Mas a gente não sabe do dia da manhã. Então, a gente precisa viver o dia de hoje. Porque eu estou aqui conversando com você, saudável, ela falou para mim. Se eu sair daqui, atravessar a rua e ser atropelada, eu também vou morrer, porque a gente não sabe o dia de ninguém. Então, viva o que você tiver que viver com a Giovana, assim, na maior intensidade. E aquilo eu carreguei por toda a vida. Então, todos os dias era muito bom dia para ela. Ela tinha que saber que ela era amada. Ela tinha que saber. Então, era muito bom dia, muito agradecimento a ela, muito carinho para ela. E muito, muito carinho. Então, esse carinho, ela partiu daqui sabendo que ela foi muito amada por todos nós. E aí você descobriu ali, vocês, ainda mais sozinha, tudo muito difícil. E a cabeça, como que ficou ali? O que você esperava? Olha, eu só pedi para Deus, né, muita força. Falava assim, Senhor, se o Senhor me deu, né, isso para eu seguir, são minhas escolhas. Eu escolhi ser mãe, né? O diagnóstico da Giovana, ele vem como qualquer outro, um autismo, qualquer outro, né? Eu escolhi ser mãe. Então, se o Senhor me permitiu ser mãe, porque na verdade, eu sou mãe de 5. Eu tive 2 abortos, depois veio a Catarina, depois mais um aborto, depois a Giovana. Então, eu queria muito ser mãe. Então, se eu tenho essa responsabilidade de ser mãe da Giovana, então o Senhor me capacita, né? Porque eu não tenho capacidade, o Senhor me capacita. Você já tinha uma ligação próxima com Deus nessa assim? Eu tinha, mas eu tinha muito questionamento. Entendi. Muito questionamento. Um dia a Giovana estava assim, toda, né, cheia de coisinhas, ela não respirava sozinha ainda, a gente já estava ali na UTI uns 20 dias. E eu descendo o corredor, porque eu não tive nem chance de fazer o repouso, né, dos 40 dias. Eu subi e desci aquele corredor todos os dias, 3 vezes ao dia, não, de 3 em 3 horas para amamentar ela. E eu amamentei. Então, nesse período, assim, que ela estava com aquelas cúpulas, assim, sabe? Que ela não conseguia respirar, a saturação dela estava baixa. Quando eu desci, assim, tinha uma imagem de Nossa Senhora das Graças, assim, eu falei assim, que isso? Tanto ar nesse planeta e a minha filha vai ficar lá presa? Sabe? Sim, eu fiquei super revoltada. E desci batendo a perna, assim. Cheguei no carro, fui para casa, brava, nervosa, né? Porque eu falei assim, gente, minha filha agora não vai respirar, ela vai depender de um pulmão mecânico, de alguma coisa assim, porque eu já vi outras crianças dentro da UTI, nesse sentido. Já estava acompanhando, né? Tinha uma criança lá que já tinha 2 anos, que ela estava lá, que ela não podia sair de lá de dentro. 2 anos. Eu falei assim, eu não acredito que eu vou viver isso, né? Aí tive essa briga, né, com Nossa Senhora. Fui embora. Quando eu voltei, era 3 horas da tarde. E tinha um sol, assim, lindo. E lá era frio, né? E tinha um sol lindo, assim, dentro da UTI. E a Giovana estava sem. Eu falei, ai, meu Deus, de Escutou. novo. São os pequenos milagres, né? Eu falei assim, nossa. Só que quando a gente está numa situação como essa, a gente vê
a gente vê, mas não enxerga o milagre, né? Não. Só tempos depois que a gente, às vezes, para refletir. Isso. Ou quando tem, de fato, um encontro pessoal com Deus diferente, que ele vem, senta aqui, meu filho, vamos conversar. Isso. Né? Vamos... Ah, tá ali, ó. Aí que a gente vai lembrar, olha, aquilo talvez tenha sido a mão de Deus. E quando nós voltamos para cá, mais uma coisa aconteceu assim de ligação. Viemos de aluguel, porque a gente já tinha vendido a nossa casa. E a pessoa que tinha comprado a nossa casa falou assim, vocês não querem olhar ela, né, para comprar ela? Bruno, quando eu cheguei na casa, eu não sabia que eu tinha feito a casa daquele jeito. Ela não tinha degrau, o corredor era largo, porque, na ocasião, quando eu fiz, eu falei assim, se os meus pais precisarem morar comigo, né, vai fazer uma casa um pouco mais adaptada, os banheiros são grandes, né? E daí você se depara com o que o Deus vem te construindo, né? Há tempos. Para quê, né? Olha, na verdade, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, Deus, ele antecipa a noite escura na nossa vida. Ele antecipa de alguma forma. E a gente não entende, e a gente nem sabe, na verdade, que a noite escura está sendo antecipada. Só quando a noite escura chega, que aí a gente entende, né? E isso foi providencial, né? Sim. Muito providencial. Então, assim, não tinha que ser diferente. Não tinha como ser diferente. Eu já estava sendo preparada há muitos anos sem saber, né? E a gente só entende depois de muito tempo. Mas quando eu entrei na casa, que eu falei assim, Fábio, olha... E o espaço que eu tinha na casa para colocar um colchão no chão, para ela ficar mais à vontade. O banheiro, eu nunca precisei adaptar o banheiro já estava adaptado para ela. A banheira dela, que é especial, cabia dentro do banheiro perfeitamente. O meu quarto cabia a minha cama e a cama dela junto. Então, não tem explicação, né? O que você tem que passar não é outra pessoa que vai passar, é você. Então, é difícil a gente compreender isso. Isso, é difícil. É muito difícil a gente compreender isso. E eu fui entendendo, assim, o extraordinário de Deus na minha vida, né? Porque as pessoas não conseguem observar, assim, o que é o amanhecer do sol, né? O que é um dia de vida. Porque as pessoas não se preparam para a morte, mas a morte é a única coisa que a gente tem a certeza. É a única coisa que a gente tem a certeza, mas ninguém se prepara. E é o que acontece, muita gente se revolta com a morte. Exato. Vocês viveram esse tempo todo, né? Foi algo, assim, um aprendizado. Na verdade, eu acredito, assim, que você viveu 13 anos do pedaço do céu. Eu acredito nisso. Sabia? Foi. Acredito que Deus te preparou a sua família para você saber como é o céu. Eu acredito muito nisso, sabe? Mas aí chegou a noite escura. Então, a Giovana, ela ficava muito doente quando ela era nova. Aí, depois, ela fez uma cirurgia de coluna, uma artrodese, colocou 15 parafusos enormes nas costas dela. E ela teve um período, assim, de calmaria. Né? Não ficou mais doente, não tinha mais infecção urinária recorrente, né? Ela usava sonda uretral e se alimentava normal, com comida pastosa, mas ela não ficava mais doente. Aí veio o Covid, né? Covid, aquele desespero daquele Covid, o que nós vamos fazer? A Giovana tinha acabado de fazer uma cirurgia. Nós estávamos no caminho de Curitiba para cá, quando estava tudo parado. Nossa. Né, que o médico lá falou assim, eu não sei quando vai voltar a fazer cirurgia depois, então nós vamos fazer a cirurgia dela antes de parar tudo. Então, ela foi a última a fazer cirurgia lá no Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe estava isolado já, fechado. Aí nós estávamos voltando e aquele medo, né? Eu falei assim, não, vamos calmar o coração. O medo foi no comecinho, que nós ficamos com medo mesmo, e lavando isso, e lavando aquilo, né? Aquela coisa. Depois eu falei assim, não, gente, Deus é tão generoso com a gente tem que colocar nas mãos dele. Não tem um fio de cabelo que caia sem autorização dele, então vamos colocar. E daí eu fui, né, tendo mais confiança, mais fé e tá. Aí, no final da pandemia, a Giovana também teve uma gripe, foi para a ala dos Covid, não era Covid, voltou para casa e a doutora sempre falava assim, né, a gente não sabe, porque a Giovana é uma menina difícil de entubar, né, então
Era aquele medo. Aí, no final do Covid, eu peguei Covid. Que desespero. Daí, eu estava lá na campanha, né? Lá onde que tinha... E liguei para o Fábio e falei assim, ó... Agora... E chorando, né? Agora eu peguei Covid, como que eu vou fazer para cuidar dessa menina? O Fábio falou assim, calma. Calma, que todo mundo vai fazer exame. A Giovana estava com Covid, mas ela era assintomática. Não teve sintoma nenhum. Eu estava morrendo de dor de cabeça. Ela não teve sintoma nenhum. Então, eu falei, olha, como que é, né? Às vezes, a gente se preocupa antecipadamente com as coisas. A gente tem medo do que não conhece. Aí, depois disso, ela não ficava doente. O pessoal aqui do hospital nem conhecia ela. Porque ela não ficava doente. Ela ia, a doutora Ana Paula já tratava ela, dava a medicação que precisava para ela, que foi um anjo, porque Deus é assim, né? Ele te dá o fardo, mas ele te põe anjos no caminho. Ele coloca anjos. Muitos, assim, muitos. Eu falo sempre de uma coisa. Deus não tira a tribulação da nossa vida. Isso. Não tira. Mas ele anda de mãos dadas com a gente no momento difícil, no momento de eu dor. nunca me senti sozinha, nunca. Eu fui amparada em todos os lugares onde eu estive. E com a doutora Ana Paula, assim, que ela foi o anjo para mim aqui em Luanda, de médica, cuidando da Giovana, porque a gente se conversava, ela me dava muita segurança. Só que ela sempre falava para mim, Sandra, quando acontecer da Giovana piorar alguma coisa, a gente vai ter que tomar decisões difíceis, porque a Giovana é difícil de entubar. E, realmente, ela era muito difícil, porque ela não tinha essa mobilidade, assim, ela era travadinha, né? Já por causa da decorrência da mielo, que tudo mais atrofiadinho, mesmo que ela ia para a PAI. Aí, como a Giovana não ficava doente, as coisinhas da Giovana eu tratava em casa, não precisava internar, nada. E nesse dia, no dia 29 de fevereiro, no dia 28, foi na quarta-feira. Nós fomos na missa da saúde, às 4 da tarde, deu a benção da saúde, a Giovana com uma tosse carregada, que de vez em quando tinha essas tosses. Aí nós fomos na missa, passamos no centro médico, conversamos com a doutora deu uma medicação e falou assim, ó, se ela não piorar, nós vamos ter que internar. Eu falei assim, mas a doutora vai internar hoje? Ela falou assim, não, vamos aguardar, porque não tem leito. No hospital não tinha muito leito. Então, tá. Então, amanhã a gente conversa. Aí, cedinho, o Fábio notou assim que ela estava bem cansadinha, né? E de vez em quando a gente colocava ela de prumo, né, para respirar melhor. E ela estava cansadinha, daí eu e o Fábio decidimos trazer ela já no hospital para a doutora ver. E ela estava bem cansada. Aí a doutora não estava ainda. Quer dizer, no hospital ela não estava, né? Chegamos no hospital, ali na portaria mesmo, ainda falei assim para as meninas, ó, deixa minha filha entrar e coloca ela no respirador, né, no oxigênio. Aí já ligaram para a doutora, ela estava meio ofegante, né, tal. E a doutora falou assim, ó, então nós vamos internar. Dali nós ficamos um pouquinho até liberar um quarto e fomos para o quarto. Mas era uma gripe, né? Um mal-estar, uma respiração mais ofegante, a saturação dela estava realmente baixa. E quando chegou no quarto, por volta do meio-dia, eu pedi, né, eram para colher sangue, daí eles foram colher sangue dela, só que ela já não conseguiu pegar o sangue. E ela estava assim, com aquele olhar no nada, e eu falei assim, gente, a Giovana não está mais aqui. Daí eu já me desesperei, sabe? Aí o meu marido já estava, porque era meio-dia, e ele tinha vindo para trazer comida, alguma coisa para mim, né? E daí as meninas, eu acho que a menina percebeu também, e já chamou as outras. E chamou a doutora também. E aí, quando a doutora veio, a doutora falou assim, Sandra, agora é a hora da decisão. O que vocês vão fazer? E daí, o meu marido, nós decidimos assim. Se a gente levar ela para Paranavaí, entubar ela lá, ela não vai ficar com a gente. E no estado que ela já estava, que o médico examinou, falou que era sepsia já, né? E como a gente viveu muito tempo dentro de hospital, a gente sabe essas coisas. E se tentasse entubar ela ali, podia ser que ela não ia aguentar. Então, nós optamos em esperar o momento dela. Igual Maria esperou Jesus. Assim. Esperar o momento dela partir. Aí, nós pedimos para o namorado da Catarina buscar. A Catarina em Maringá. Ela veio. E no momento que a Catarina veio,
foi o único momento que ela se expressou. Ela se tremeu e ficou um pouquinho abraçada com a irmã. Que a ligação delas era muito forte. Era bem forte. E nesse dia 29 mesmo, no dia 29 de fevereiro, foi que ela veio a óbito. Qual ano? De 2024, ano passado. Foi ano passado. E ela veio a óbito lá para meia-noite, 11h30, meia-noite, assim. Mas a gente viu o último suspiro dela. Ela já não estava, né, assim, os órgãos já estavam se paralisando, então nós ficamos esse tempo todo com ela, nos despedindo dela. Cantando, agradecendo. E ela não conversando. esboçava reação? Não tinha mais reação. Desde o meio-dia ela não tinha mais reação. E eu sempre conversava com Deus assim, no sentido de que quando a minha filha fosse, quando eu tivesse que ir, que a minha filha fosse uns dias antes que eu. Sabe, porque eu sempre achei que essa missão era minha, porque a escolha foi minha. Ser mãe da Giovana foi minha escolha, né? Eu escolhi ser mãe. Então, eu achava assim que a minha missão era muito grande com a Giovana. Eu abri mão de muita coisa, né? Eu parei com as minhas atividades para ser mãe da Giovana. As outras coisas que eu fazia era bico, né? Vender uma roupa, fazer qualquer outra coisa era bico. A Giovana, não, era prioridade, era minha função. Principal. E quando eu perdi a Giovana, eu me senti inútil, porque essa era a minha missão. Então, a dor do meu luto não era assim de revolta, porque que Deus tirou ela, não, jamais. Porque eu também não posso ser egoísta de querer uma criança que ficasse comigo sofrendo, né? E ela tinha um calvário, o calvário dela ela passou na terra. E sempre sorrindo. Quem sou eu, né, para querer alguma outra coisa nesse sentido? Então, nesse período assim, o meu luto foi difícil por isso. Olha, Deus foi muito generoso comigo, porque ele me deixou com ela 13 anos. Então, é isso que, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui. Porque, assim, os médicos, quando você soube, disseram que poderia ficar um dia, 10, não tinha uma previsão de vida para ela, né? E você ficou 13 anos. Então, na verdade, assim, pelo menos eu penso, não é assim, só me deixou 13 anos. Não, ela ficou 13 anos. É um tempo, assim, um tempo longo para aquilo que os médicos tinham previsto, né? E eu acho que quando isso acontece, lá no início, acho que a gente aprende a viver um dia de cada vez, né? Isso. Porque muito. Se você não sabia se ela ia ter um dia ou 20 anos, 30 anos de vida, todo dia era um dia importante para vocês, né? Exatamente. Por isso que não existe, Lu, espaço para o remorso, só para o amor. Nós vivemos intensamente esses 13 anos. O Fábio, eu, a Catarina. Então, foi uma entrega, assim, de muito amor. E então, pelo que eu vi, assim, igual algumas fotos ali, vocês não poupavam ela de nada, né? Vai pra praia, vai junto, vai passear, vai para os lugares. A gente nunca foi sozinho. Para começo de conversa. Esse ano que a gente foi obrigada a fazer uma viagem sozinho, porque a Catarina não pôde ir junto. Nossa, foi horrível. Porque a gente, né, 26 anos sempre com os filhos junto, né? E agora acabamos. Não foi tão horrível assim, né? Senão o Fábio vai ficar triste, coitado. Não, foi bom. Fábio, não foi horrível, tá? Fica tranquilo. Foi bom, mas assim, sente falta, né? Das crianças junto. Mas você também não deixou de viver a sua vida enquanto estava com ela, né? Porque assim, você é ciclista, você pratica esporte, você tem... E ela sempre estava junto também. Sempre junto. Onde eu ia, assim, em uma prova fora, sempre estava junto. Por quê? Porque se a gente não cuidar da nossa mente, não tem como a gente cuidar dos outros. Então, a gente precisa ter um pouco de prioridade, né? E eu acho que eu fiz um bom legado nesse sentido, porque eu cuidava de mim, cuidava da minha filha, mas nunca, assim, deixei ela de lado para fazer o que eu gostaria de fazer. Não, ela sempre estava presente. Eu fiz uma prova lá no Mato Grosso de 250 quilômetros. Foi 150 quilômetros num dia e 100 no outro. O Fábio e ela estavam junto comigo. Eles estavam lá.
E, assim, o Fábio também foi muito parceiro. Ela gostava de ir para esses Ela lugares? sempre foi em todos os lugares com a gente. E para treinar, então, eu ia cedinho, 6 horas, que ela ainda estava dormindo, né? Aí eu ia 6 horas da manhã, fazia um treininho aqui na cidade, né? Nas vilas, nas estradas rurais, mas chegava o horário dela de fazer as coisas que eu tinha que fazer com ela, né? A rotina dela sempre estava disponível. E, graças a Deus, com muita saúde. Eu ainda reclamava com Deus. Falei assim, tinha dias que eu ia para a paz, chovendo. Gente, eu falei assim, gente, como assim? Eu só tenho 2 mãos, uma para segurar a sombrinha, outra para segurar a Giovana e o resto das coisas, né? Tinha que ter mais, né? Já que ele me deu essa capacidade de cuidar da Giovana, eu precisava mais outra mãozinha só para fechar a porta, para fazer outras coisas. Sempre Mas brincava. sempre dava certo. Né? Com certeza. E isso, assim, isso é muito importante para quem às vezes está vendo a gente e está passando por uma situação parecida com a sua. Né? Que tem muita gente que não sabe o que fazer, não sabe. Até assim, situação menos grave. E as pessoas reclamam, as pessoas murmuram, as pessoas acham que não vai dar conta. Como não vai dar conta? Né? Tipo, a Sandra é prova viva aqui de que tudo dá-se um jeito se você viver para aquilo. Né? É preciso se dedicar para aquilo também. Né? Não dá para. É o que eu penso assim, não tem como. Isso nem para tudo. Não dá para você viver 2 histórias. Ao mesmo tempo, não tem como, né? Então, Deus te confiou um anjo para você cuidar e para te mostrar o céu na terra, e você entrou de cabeça e abraçou, falou, não, minha missão é essa, é isso que eu vou fazer. E ela adorava Rio. Então, qual a oportunidade que a gente ia para o Porto, né? Para o Porto ali, Porto Rico, né? Aproveitar um pouco, porque ela adorava Rio. Então, assim, o que a gente podia proporcionar para ela uma qualidade de vida melhor, a gente fazia. Né? Não importa. Você falou para mim, você falou uma coisa aí, eu não ia tocar nesse assunto, mas eu vou falar porque é importante, nós estamos passando por isso nesse momento. Você falou da PAI, né? Você levava ela para a PAI e tudo. Qual que foi a importância da PAI na sua vida e na vida dela? Toda a importância. Eu nunca tive um A para reclamar daquela escola. Aquela escola foi fantástica. Sempre ajudou. Eu tive dificuldade agora que a Giovana partiu de ir lá, ainda não, mas nessa festa junina eu estarei lá, porque assim, eles lá são muito amor, né? Eles trabalham, têm a sua remuneração, mas existe um amor que é além de tudo lá dentro. Não tem como uma criança igual a minha estudar no colégio regular. Não tem como. Não tem como, né? Não. E essa situação que está acontecendo de querer parar, você está sabendo, Sim. né? Que estão querendo fechar, estão querendo parar o financiamento para essas escolas, porque as crianças precisam ir para a escola regular, não existe isso, não tem como, né? Não existe. Não são todas as crianças que estão para ir numa escola regular, e não tem a capacitação de uma escola regular de receber essas crianças. Não tem jeito. O que vai acontecer vai ser... A evasão escolar. Evasão escolar e segregar mais ainda. Evasão escolar. E eles querem enfiar de goela abaixo uma coisa que não existe. Aquelas pessoas que estão lá na PAI, elas estão capacitadas para aquilo. Elas fizeram inúmeros cursos, especificamente para aquilo. A sala da minha filha tinha 5 crianças só. E olha a importância que era. Então, é isso que o governo, às vezes, peca em achar que aquilo ali está sendo muito caro, né? Porque eram 5 crianças e hoje eles querem colocar quantas crianças numa sala de aula. Agora, imagine um autismo, um hiperativo dentro da sala de aula com 30 crianças. O professor não dá conta. Não dá conta. E daí, o que vai acontecer? Como o governo trouxe escola de tempo integral, cívico-militar, para os pais escolherem, então deixe que os pais também escolham se eles querem pôr na PAI ou se querem colocar num colégio regular. Não é todos os pais que aceitam do filho estudar na PAI, porque às vezes o rótulo ali, né, tal. Tudo bem, que eles vão para o colégio regular mesmo, mas que tem essa opção também daqueles que querem deixar as crianças na PAI, né? Já que ele deu essa oportunidade para as outras pessoas, por que não para os pais que têm também. crianças Só que, assim, especiais? Na verdade, muitos pais têm esse medo desse rótulo antes de conhecer. Sim. Porque não conhece. Porque a partir do momento que conhece, que vai lá e que o filho começa
acho que muda completamente. É porque ele se desenvolve muito bem. E a pai também, ela não quer deixar a criança lá o tempo todo. Se a criança ela conseguiu, adquiriu lá o que ela precisava, eles dão alta. Elas não precisam ficar lá. Não é todas as crianças que vão precisar fazer o ensino integral lá, né, tal. Não é todo mundo que precisa estudar lá. E se também passar pela triagem ali da frente e não ter necessidade, não vai ficar lá. Deixa os pais escolherem, né? Não precisa ser... Tem bastante gente conversando comigo a respeito disso. Inclusive, nós vamos fazer uns vídeos falando dessa situação daqui uns dias. Justamente por causa dessa questão. E é isso que eu fico revoltado, Sandra. Que são pessoas que não entendem do assunto, que não sabem e talvez não conhecem o trabalho que está tomando esse tipo de decisão. Né? Enquanto, em vez de vir conversar com os pais, entender o que está acontecendo, saber como é que é. Por isso que as pessoas precisam assim, buscar também na área pública, né, pessoas que te representam. Exatamente. Porque às vezes você pega lá porque conhece fulano, conhece ciclano, mas você não coloca uma pessoa que te representa lá dentro. Qual que é a função? Olha só, não esqueça de me seguir no Instagram, de curtir e compartilhar, para que você fique por dentro de outros episódios e outras histórias extraordinárias como essa. Como que começou a ser a sua rotina depois que ela faleceu? Então, eu tinha aquilo ali como minha missão, eu senti que a minha missão tinha acabado, eu estava fragilizada, eu não podia sentir remorso de tudo que nós vivemos, porque nós vivemos muito intensamente, mas eu tinha uma saudade tão grande, uma falta tão grande, que eu falei assim, eu preciso preencher, né, com alguma coisa. E foi no momento, assim, que a Giovana me trouxe para a igreja, porque eu estava afastada. Você tinha se afastado da igreja? Da igreja católica, né, não de Deus, Sim. da igreja católica. E ela me trouxe para a igreja... Você tinha suas conversas pessoais com Deus. Isso. E ela me trouxe para a igreja novamente, porque ela adorava ir na igreja. Ela dava risada, daí eu falei assim, Giovana, você tem certeza? E daí eu comecei a levar ela com frequência, né? E ela adorava. E foi com que eu percebi assim, que ali era um lugar muito gostoso para ela, muito importante para ela. E eu comecei a ir, a participar mais e comecei a me envolver com a igreja depois que ela partiu, que sobrou tempo, né? Eu tinha muito tempo, porque 24 horas para mim era muito pouco. E sem a Giovana eu tinha muito tempo, eu não estava sabendo lidar com o tempo que eu tinha. E eu comecei a participar mais das coisas da igreja. Então, em 2023, a minha filha mais velha ficou com a Giovana para eu e o Fábio fazer o acampamento de casal, que eu tinha essa necessidade de fazer, né? E todo mundo falava assim, eu falei assim, gente, mas 3 dias eu faço, 5 dias eu não posso ficar longe da Giovana. Então, eu sempre falava, 5 dias eu não posso ficar longe da Giovana. Aí, com o acampamento de casal, que foi final do ano, acho que foi em agosto, nós fizemos, eu gostei, falei assim, nossa, tudo de bom. Aí todo mundo falou assim, mas agora você tem que fazer o sênior, você vai ter que fazer o sênior. E eu falei assim, então tá, em 2024, antes da Giovana falecer, eu fiz a inscrição do sênior, que eu falei assim, agora eu vou criar coragem. 5 dias, né? Mas o Fábio vai ter uma oportunidade de ficar 5 dias com a Giovana. Só ele e ela. Ele cuidando dela 24 horas, igual eu faço. E eu fiz a inscrição. O acampamento era em maio. E eu fiz a inscrição antes, né? Porque o acampamento é tudo muito antes, que a gente tem que se programar. E quando foi para eu fazer, eu falei assim, não tem jeito. A Giovana já tinha falecido em fevereiro, daí era março, abril, aí maio. Eu falei, não tem jeito. Não tem condição de eu fazer esse acampamento. Não é para mim Não ainda. ia viver. Não. Eu falei assim, eu estava muito mal, eu estava chorando demais. Por quê? Porque o Fábio saía para trabalhar. A Catarina estuda fora. E eu ficava 24 horas dentro da minha casa. Ali era eu e a Giovana. Via as coisinhas dela, via os momentos dela. Não, muitas vezes eu ia lá para acordar a Giovana. Depois? Porque assim, era tudo automático, né? Era uma rotina automática que eu fazia, né? E eu me via assim, de novo, não está aqui. Às vezes eu escutava ela, né? E não está aqui, aquela sensação. Quantas vezes eu parei lá na frente da PAI para pegar a Giovana, eu falei, não está aqui, e ir embora, sozinha. Aí, assim, é um sentimento
de vazio. Né? De é um vazio, sentimento difícil, não é? Mas eu falava assim, Senhor, olha, me perdoe, porque eu não é maldade, é só saudade. Não é tristeza, é saudade, eu estou sentindo muita falta dela. Né? Mas está tudo bem, eu vou superar. E estava difícil para superar. Aí passou esse ano de 2024, aí no final do ano também houve outra intercorrência, eu não consegui fazer o acampamento. Aí esse ano eu falei assim, não, agora é minha vez. O que eu vou fazer? Qual vai ser o meu propósito? Porque eu pensava assim, eu vou para o acampamento porque eu preciso achar o meu propósito de vida daqui para frente, porque eu não estou encontrando. Então, eu me afastei, parei de vender roupa, me fechava, as pessoas mandavam mensagem para mim, eu não queria responder, eu não queria mais conversar com ninguém, eu estava depressão, eu acho que era, né? Eu só não fui diagnosticada porque eu não fui no médico. Mas eu acredito que era isso. Então, eu estava muito assim, reclusa, não queria fazer muita coisa, fazia tudo muito na marra, né? E esse ano eu falei assim, não, agora vai caducar a minha inscrição, né? E eu vou perder. Eu falei assim, não, agora eu vou fazer. Aí fui, agora, que era do acampamento de maio, né? O último. Isso, daí eu fui. Aí já fui entregue também, falando assim, não, eu vou viver esse acampamento. Eu vou vivenciar do começo ao fim. E a virada de chave sua foi quando? Foi no acampamento mesmo? No acampamento. Você ainda, apesar de ter passado ali já um tempo, você ainda não tinha superado 100%? Porque o primeiro ano do luto é tudo o primeiro. É o primeiro aniversário meu, é o primeiro aniversário dela, é o primeiro dia das mães, é o primeiro Natal, é a primeira Páscoa, tudo é o primeiro. Então, é difícil você falar assim... toda vez que dá um primeiro desse, volta tudo na cabeça. Não tem como você falar no luto sem ter o primeiro ano do luto. É muito difícil para qualquer pessoa. É muito difícil, né? Eu que estava preparada, que não era preparada, né? Eu estava, assim, com Deus muito presente na minha vida. Foi difícil, imagina quem não está, né? Nossa. Então, eu falo assim, o primeiro ano é difícil, mas já tinha se passado 2 meses depois do primeiro ano. Eu falei assim, agora eu tenho que reagir, porque já passou tudo que tinha para passar do primeiro ano, né? Então, eu tenho que reagir. E já estava com 1 ano e 2 meses, né? E foi que lá mesmo, em alguns momentos lá, eu consegui cortar o cordão umbilical. Entendi. Que você viu. É por isso que eu falo, as pessoas acham que o acampamento eu não sei, qual que é a magia do acampamento? O Igor vai fazer o acampamento aqui e tem muita gente que está assistindo a gente que não fez ainda. Claro que a gente Espero que todos façam, não demore. A gente não vai contar o segredo do acampamento, não é isso. Mas assim, as pessoas falam, mas por que tá? Não é, é porque o acampamento só faz a gente enxergar algo, o trabalhar de Deus na nossa vida que a gente não está vendo. O doce de Deus, né? O doce de Deus, exatamente. O doce sabor do céu. Faz a gente ver o amargo e o doce, né? Sim. Sem dúvida. E eu quero aproveitar, porque a gente conversou sobre isso, e você me falou que isso aqui foi assim, não sei se essa passagem você viu lá no acampamento. Não, foi depois. Eu já conhecia, antes, que é essa aqui que está em João 9. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Seus discípulos indagaram ele, mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem este pecou, nem os seus pais, mas é necessário que nele se manifeste as obras de Deus. Então, assim, isso aqui assim, tem muito a ver com você, né? Tem. E muito a ver com as pessoas. Eu conversava esses dias atrás com um servo de acampamento também. Ele fez o acampamento há 1 ano exato atrás, e aí agora vai servir, já serviu em alguns, e ele falava, e a gente comentava algumas coisas, e eu falava da noite escura. Mas, porque assim, às vezes as pessoas acham que é noite escura, Sandra. Eu falo assim, a noite escura vai chegar. Eu prego bastante sobre isso, sobre noite escura. O que é noite escura? Eu ia sair, o carro não pegou. Eu furei o pneu, perdi o trabalho. A noite escura que a gente fala é escura, é uma doença. É um luto, é a morte de um filho. Essa é a noite escura mesmo. E aí ele falou, mas será que eu aguento? Por que Deus permite? Eu falei, não é que Deus permite. É exatamente, aí citei essa passagem. Eu falei assim, é porque, às vezes, é preciso que algo aconteça para que a glória de Deus permaneça naquele lugar, para que as pessoas entendam que o Deus é o maior, né? E com você foi assim, né? Foi, porque se a gente for parar para pensar, né, algumas pessoas te julgam, falam assim,
tá acontecendo isso porque tá pagando alguma coisa. Você escuta, né? Entre linhas, você escuta esses tipos de julgamento, né? E quando a gente olha para essa passagem, você fala assim, nossa, como Deus trabalhou a obra dentro da minha casa, né? Porque eu, através da minha família, através da Giovana veio com uma deformidade, mas a forma da gente conduzir, a forma da gente mostrar ao mundo como ela viveu, como ela passou por aqui, foi diferente das outras pessoas, sem vitimismo, sem pensar assim, ai, coitadinha, não foi coitadinha. Ela teve uma vida extraordinária, ela mostrou assim uma grandiosidade imensa. Por mais que ela sentisse dor, por mais que ela tivesse momentos difíceis, ela estava sorrindo. Deus foi generoso dessa forma, né, de mostrar um outro olhar. Não é um olhar assim de piedade, não é para ter piedade do que nós vivemos, é para ter orgulho, para sentir assim, nossa, olha, o que nós passamos com Deus, né? Assim, Ele deu a dificuldade para nós, mas Ele nos trouxe anjos, trouxe pessoas boas. As pessoas que conviveram com a Giovana durante esse tempo que ela estava aqui, aprendeu muita coisa com ela. E eu e o Fábio, nós fomos transformados, renovados, nos transformamos em pessoas melhores, conseguimos ver a dor do outro de uma forma diferente, ver o mundo de uma forma diferente. Eu respiro ar. Como eu sou grata por eu ter 2 pulmões perfeitos, por ter perna para eu andar para onde que eu quero. Coisas simples, né? Beber um copo d'água. Tem gente que não pode beber um copo d'água. E essas pessoas, ninguém reconhece isso, né? Ninguém agradece essas pequenas coisas. Que são as coisas do dia a dia, né? E nós em casa, nós agradecemos muito, porque Deus foi muito generoso com a gente. Sabe? Trazer ela para nós. Ele poderia ter escolhido qualquer outra família. Não, ele escolheu nós, né? Para nos capacitar, para nos fazer pessoas um pouco melhores, sabe? Dentro das nossas falhas, nós somos muito falhos, né? Mas ele fez a gente enxergar coisas que talvez sem a Giovana a gente não iria enxergar. Né? A gente teria aquela soberba, aquela arrogância dentro da gente, que não, comigo não acontece tal coisa. Não. Nós somos suscetíveis a tudo. Muitas pessoas, elas não conseguem enxergar o doce do céu. Isso. Porque elas só conseguem murmurar, só conseguem reclamar da situação e não conseguem ver que aquilo é um aprendizado, Exato. Que aquilo é algo para crescimento, né? Muita gente mesmo, sabe? Eu falo também, né, que na época que Jesus estava aqui, ele curou e fez muitos milagres. Mas essas pessoas morreram também. Né? E os milagres é enquanto a gente está vivo. Mas todo mundo vai partir desse mundo. E daí? Qual é o seu legado? O que você fez de bom? O que você criou? Né? Quais os laços que você fez? Ô, Sandra, para a gente fechar, você falou do seu... Né, você foi lá no acampamento, você falou que aquilo que te ajudou muito, que Deus foi importante, que você depois voltou para a igreja, nunca se afastou de Deus, mas voltou para a igreja em si, para a religião, para servir. Onde você enxergou que Deus encontrou com você, que teve aquele encontro mesmo? Porque eu sempre falo assim, uma pessoa quando tem um encontro com Jesus especial, ela não precisa de 2. Não precisa de 10, não precisa de todo dia estar pedindo, eu quero... Aquele encontro é o suficiente, porque ele é o tudo. Não é? Ele é o tudo. Né? Então, assim, quando ele vem e fala com você, onde que você ouviu a voz dele falando com você e que você decidiu e virou a chave e falou, não, como é que foi? Então, quando eu entrei lá mesmo no acampamento, que a gente, né, escreve alguma coisa e eu estava... A tribo da gente, ela fala muito com você, né? As pessoas que estão na tribo, elas são muito interligadas, né? Você vê o seu pai lá, sua mãe, seu irmão, seu marido, né? Vê todo mundo nessa tribo. Que é coisa de outro mundo mesmo. Então, eu fui lá, que eu falei assim, gente, eu preciso achar meu propósito. Né? Eu não estou encontrando o meu caminho para mim continuar seguindo, eu preciso de um propósito. E no decorrer de alguns desafios, algumas coisas, assim, foram acontecendo coisas extraordinárias que eu falei assim, gente, mas é comigo isso? O que é isso? Né? É comigo, que também não dá para mim falar tudo. Não podemos falar.
E acontecendo... Não podemos falar, se você quiser saber, vai, experimenta. Tem que participar. E foi acontecendo, assim, depois de uma partilha de uma outra pessoa, eu falei assim, eu acho que é isso. Porque a gente não é perfeito. Então, da mesma forma que eu não estava capaz de cuidar da Giovana, mas Deus me capacitou, eu entendi assim, por que não eu levar o meu testemunho para os outros, mesmo não sendo capaz? Entendi. Né? E Deus vai me capacitando por aqui, pelo caminho. Aí ali veio um propósito, assim, falei assim, quem sabe, né? Não é a minha hora agora de despertar, pela vida que eu tive com a Giovana, de levar meus testemunhos em outros lugares, né? Então, vai ser a obra de Deus. Se ele falar assim, Sandra, você tá pronta e eu vou te capacitando pelo caminho, estude. Então, assim, a gente precisa, né, estudar mais, se aprofundar mais nas coisas de Deus, mas eu estou pronta para levar o meu testemunho para onde Ele quiser que eu vá. Que bom. Assim, nesse sentido. Eu sempre digo uma coisa muito importante, que as pessoas muitas vezes não entendem. Hoje talvez você entende porque você, né, fez o acampamento, você se aproximou mais de Deus ali, que é extraordinário como Ele fala com a gente, mas é que assim, o deserto, ele não é lugar de morada, ele é lugar de passagem, né? Então a gente passa por um deserto, mais. E todas as vezes que a gente passa por um deserto, todas as vezes que Deus coloca a gente no banquinho da disciplina, todas as vezes que a gente passa pela noite escura por uma tribulação forte, no momento, por mais que a gente caminhe, a gente não consegue entender muito aquilo, questiona, briga com Deus às vezes, mas depois de passar, Deus vai usar daquilo, depois que a gente superou, depois que a gente entendeu, depois que vai usar daquela situação para aliviar a vida de outras pessoas. Exato, né? E eu acho que essa é a sua missão, né? Na verdade, assim, essa é a missão da Giovana, né? É a missão da Giovana, que veio aqui para mostrar o céu para vocês, para fazer vocês acreditarem no extraordinário de Deus, que foi ela viver 13 anos junto com você, e depois disso, Deus permitir que você, que o Fábio, né, a Catarina, toda a sua família, possa usar de toda essa situação para ir ao encontro de outras pessoas que não têm o suporte espiritual, né, para passar por isso. Eu vejo isso em vocês. Então. Vejo isso mesmo. O que aconteceu ali no acampamento foi isso. Eu descobri um propósito. Eu não tenho capacidade de, às vezes, falar em público, tenho dificuldade, né? Mas, se Deus quiser me usar, eu estou pronta, né? Eu vou ter coragem de, igual hoje, de não falar não para você, de aceitar, né? Por mais que seja difícil, por mais que a gente gagueje, por mais que falta palavras, mas caminhe, né? No decorrer do caminho, eu vou melhorando. São Francisco que dizia assim, evangelize, pregue, se for necessário, use as palavras, né? A sua história de vida, ela já é a evangelização da vida de muita gente. E muitas pessoas, tomara que muitas pessoas que vão assistir esse episódio aqui, que estão vendo você, que te conhecem ou não te conhecem, que elas possam olhar você como inspiração para isso. Porque tem muita gente que tem histórias de vida que pode mudar a vida de outras pessoas e elas guardam. Eu digo que os talentos. Os talentos, eu ia falar isso agora. Deus dá os talentos, Deus dá os dons, mas Ele também tira. Né? Então, Ele dá o dom para mim, Ele dá o dom para você. Essa ideia, esse projeto aqui, não é um projeto financeiro. Ele é um projeto para alcançar pessoas. Porque Ele me deu um dom de comunicar. Isso. Ele me deu a graça de ter essas coisas, de trabalhar com isso. A graça de ter amigos como o Igor, que está aqui, que parou o trabalho dele hoje para poder estar aqui dando essa contribuição, né? E se a gente que tem esse dom, a gente não puder pegar isso que Deus nos deu e dar de graça para outras pessoas, quem mais vai poder? Né? Então, eu acredito muito nisso, que Ele dá os dons, Ele dá as graças, mas para que essas graças a gente possa usar em função das outras pessoas também. E isso é o que você está fazendo hoje aqui. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai te usar
assim, vai continuar te usando de uma forma extraordinária para você. Eu estou pronta. Continuar Não sei como, isso. mas eu estou pronta. Deus só quer o nosso sim, sabia? Ele só é assim, ó. Deus e assim, ele ó. capacita. Ele capacita. Porque, gente, quem era eu há 13 anos atrás que eu não tinha capacidade nenhuma para cuidar de uma criança especial de tanta, né, complexidade? Acho que nem passava pela sua cabeça. Né? Jamais, né? E eu venci, eu consegui. Eu já sou professora de catequese, eu já tenho minhas crianças ali maravilhosas, né, que estão substituindo a minha Giovana. Mas se eu puder levar um pouquinho, né, do amor de Deus, esse amor que eu sinto para as pessoas, vai ser muito bom. Com certeza. E mais uma vez, obrigado. Tá? Nada. A gente vai encerrar. Parece que a gente conversou aqui 2 horas. Olha, eu agradeço demais você ter vindo aqui, partilhar essa história com a gente, que é muito importante, que vai alcançar muitas pessoas, mas eu tenho certeza disso. Né? E eu queria que você deixasse um recado para as pessoas agora, para quem está passando por uma noite escura, para quem está passando por um dia difícil, né? Baseado na sua experiência, em tudo que você viveu com a Giovana, e depois dela, você deixasse um recado para as pessoas. Um recado de Deus. O recado de Deus, eu falaria assim... Tem uma passagem, né, na Bíblia que Jesus se aproximou daqueles leprosos, eram 10, se eu não me engano, né? E ele não curou essas pessoas. Ele falou assim, ó, caminhe, né? Quando você chegar lá, vocês vão ver. E eu falo isso, porque às vezes a gente passa por tantas tribulações e a gente precisa só caminhar. Que no decorrer do caminho nós somos curados de tantas coisas, mas a gente precisa se deixar curar. Né? E no decorrer do caminho você encontra tanto anjo e tanta gente boa para te ajudar, que você nunca está sozinho, nunca, em nenhum momento você se sente sozinho. É isso aí. Obrigado mais uma vez. Deus te abençoe Amém. demais, abençoe a sua família. Amém. E que em breve todos possam aí estar participando dos acampamentos e trabalhando junto. Isso, é verdade, né? Que vai estar em breve, né? Eu vou servir. Não quero nem saber, vai servir, né? Deus abençoe, Sandra. Muito obrigado, tá? Amém. Bom, gente, esse aqui foi o nosso episódio de hoje com a Sandra e toda a sua história extraordinária. Mais episódios virão e eu queria pedir para você não perder isso, que você se inscreva aqui no nosso canal, que você ative as notificações, que você curta, que você compartilhe. Dê o seu joinha e compartilhe, mande esse vídeo para aquela pessoa especial que precisa muito ouvir uma história como essa da Sandra. Deus abençoe você e até o próximo episódio.